A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Furacões, tempestades tropicais, secas prolongadas. Cada vez mais temos notícias sobre esses fenômenos em locais onde eles não eram comuns. Seriam eles efeitos de uma mudança climática no planeta? Afinal, a ação do homem está de fato interferindo no clima? Para debater essas questões, o USP Analisa de hoje recebe o docente do Instituto de Física da USP, Paulo Artaxson. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês aqui hoje e é um prazer divulgar essas importantes questões científicas. Nos seus trabalhos, o senhor menciona que estamos vivendo uma nova era geológica, o Antropoceno. Quais as características dessa era e o que ela tem de diferente em relação à era anterior? Veja, a história do nosso planeta, que tem 4,5 bilhões de anos, sempre foi marcada por alterações geofísicas e geológicas que orientaram a evolução da vida do nosso planeta. Isso até o início da Revolução Industrial, em torno de 1850, onde o homem começou a queimar combustíveis fósseis, em particular carvão, petróleo e gás natural, e com isso ganhou uma possibilidade de alterar a composição da atmosfera, o que afeta diretamente o clima de nosso planeta. Então, a ação do homem está agora tendo um efeito similar às alterações geofísicas e geológicas que ocorreram ao longo da história do nosso planeta, alterando o clima e com isso afetando a biodiversidade, afetando uma série de propriedades geofísicas do nosso planeta. E o senhor mencionou a queima dos combustíveis fósseis, né, como o carvão, o gás natural e o petróleo. Um dos produtos formados, né, por essa queima seria o dióxido de carbono. De que forma que o dióxido de carbono interfere no clima do planeta? Veja bem, existem determinadas moléculas na nossa atmosfera, uma delas são chamados gases de efeito estufa, uma delas é o dióxido de carbono, o outro é o metano, outro é o óxido nitroso. Esses gases, eles absorvem radiação no chamado faixa do infravermelho, ou seja, eles absorvem calor. A sua concentração na atmosfera é extremamente importante para manter a estabilidade do clima do nosso planeta. A concentração de CO2 na atmosfera, por exemplo, era em torno de 280 partes por milhão, hoje está em torno de 402 partes por milhão, e esse CO2 é essencial para a vida no nosso planeta, porque sem essa pequena quantidade de CO2 na atmosfera, a temperatura média do nosso planeta seria menos 18 graus centígrados e o nosso planeta seria congelado praticamente o tempo inteiro e a vida não existiria como nós a conhecemos. A questão é que nós estamos aumentando a concentração desses gases na atmosfera, como eu já coloquei, de 280 partes por milhão para 402 partes por milhão, o que está fazendo um maior armazenamento de energia na atmosfera, o que está levando ao aquecimento global que nós temos observado nas últimas décadas. E o que a ciência tem feito para entender as mudanças, né, que estão ocorrendo no clima do nosso planeta? Bem, existem milhares de cientistas envolvendo-se em identificar quais são os impactos do aumento da temperatura no nosso planeta, quantificar melhor este próprio aumento da temperatura, quantificar o aumento do nível do mar, derretimento de geleiras e todas as alterações que nós estamos observando. Os dados experimentais, né, as observações que nós temos do planeta, todas indicam de uma maneira muito forte e muito clara, hoje sem qualquer dúvida, de que nosso planeta já se aqueceu em torno de 1 grau centígrado em média. Em áreas continentais, o aumento em algumas regiões, por exemplo, da parte central do Brasil, já foi de cerca de 2 graus centígrados. Esse aumento de energia altera várias propriedades atmosféricas, entre elas os regimes de chuva, os regimes de eventos climáticos extremos, como furacões, como grandes secas, grandes inundações, que
que tem um impacto forte na agricultura e tem impacto forte, por exemplo, em áreas urbanas como São Paulo, que está observando um número cada vez maior de enchentes, ou seja, precipitações muito fortes, onde o nosso sistema socioeconômico estruturado na década de 30, 40 e 50 não consegue mais absorver. E com a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, houve uma discussão bastante polêmica sobre a realidade do aquecimento global. Na visão do presidente Trump, isso seria apenas uma teoria criada pela China para prejudicar empresas americanas. De que forma que a ciência está tentando responder a esse tipo de pensamento? Veja, a ciência ela trabalha com um método científico muito objetivo, né, de observações, de modelagem, de construção de modelos matemáticos baseados em observações do que está acontecendo no nosso planeta. E essas observações são feitas por milhares de cientistas no Brasil, na Amazônia, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Então, hoje, é inequívoco que você está observando alterações no clima de uma maneira muito clara, e a posição do presidente americano simplesmente reflete interesses econômicos de grupos que apoiaram a sua eleição. Nesse caso, a indústria do carvão, por exemplo, foi um dos maiores apoiadores da campanha do presidente Trump, e ele simplesmente está pagando de volta o preço investido na sua candidatura. E isso é um desastre para o planeta como um todo, porque isso com certeza vai atrasar implementações de medidas necessárias para a redução de gás de efeito estufa, que são contrários aos interesses puramente econômicos de algumas companhias americanas. Então, mesmo dentro dos Estados Unidos, existe um embate muito forte entre o setor mais retrógrado da indústria do carvão e o setor mais moderno, por exemplo, representado por políticas em estados como a Califórnia, Massachusetts e vários outros, Washington também, onde eles pregam realmente uma eliminação da queima de combustíveis fósseis e a transição para uma indústria menos intensiva em carbono, que usa os recursos naturais de uma maneira muito mais inteligente, como nós temos usado até hoje, né? Então esse embate existe nos Estados Unidos, ele é muito forte, e o mesmo embate existe de uma certa maneira na maior parte dos países, onde uma parte da população claramente quer se ver livre de políticas do passado associado com a queima de combustíveis fósseis e partir por um mundo muito mais limpo, muito mais inteligente, onde a gente tenha muito mais eficiência no uso dos nossos recursos naturais. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que foi uma tentativa de unir os países para frear o aquecimento global, essa saída pode representar um retrocesso no esforço da ciência para evitar mais mudanças no clima? Veja, os Estados Unidos não podem legalmente abandonar simplesmente o Acordo de Paris, né? Porque existem cláusulas, né, que regulam a desfiliação de países, e isso só pode ser feito após 5 anos da assinatura, o que ainda não ocorreu, né? Mas, dentro dos Estados Unidos, nós temos estados como, por exemplo, de novo a Califórnia, que deixa bem claro que a Califórnia não vai abandonar os princípios do Acordo de Paris e vai continuar na implementação de políticas de maior eficiência energética, porque isso no futuro vai aumentar a competitividade dos produtos feitos naquele particular estado. E assim existe quase metade dos estados americanos que continuam endossando as políticas do Acordo de Paris, olhando por um planeta muito mais limpo, muito mais moderno, muito mais eficiente. Acreditamos que esta visão vai prevalecer, apesar da visão retrógrada tanto do Trump quanto da indústria do carvão americana. Ainda dentro dessa questão, dessa visão um pouco retrógrada do presidente Trump, agora no início de setembro ele nomeou o congressista republicano Jim Bridenstine, um cético sobre a mudança climática, como novo administrador da NASA, que é a agência espacial americana, e que o senhor, inclusive, né, fez um dos seus pós-doutorados lá na área de química da atmosfera. O senhor acredita que essa nomeação pode trazer algum tipo de prejuízo à pesquisa sobre mudanças climáticas? Não há dúvida que pode e já está tendo efeito, né? Basicamente, o que o Trump fez foi fechar
vários programas que apoiavam pesquisas científicas em relação a mudanças climáticas no Departamento de Energia, no National Science Foundation, na própria NASA e em vários órgãos americanos como a NOAA e assim por diante. Então, estes órgãos tiveram todos os seus departamentos que faziam excelentes pesquisas em mudanças climáticas fechados praticamente, né? E isto é um retrocesso científico enorme, o mundo vai sentir muito essa questão, mas por outro lado, por exemplo, o presidente da França declarou que os cientistas americanos de clima são extremamente bem-vindos na França, iniciou um programa de atração desses brilhantes cientistas para trabalhar na França e continuar as suas pesquisas sobre mudanças climáticas globais. A Inglaterra está fazendo o mesmo e vários outros países europeus. Então você veja que há um embate entre a visão mais atrasada, mais retrógrada, e uma visão muito mais moderna ocorrendo agora. Quem vai ganhar esse embate nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que o planeta está sofrendo bastante porque a pesquisa acadêmica americana é importante não só nessa área, como em várias outras áreas. A adoção de uma matriz energética mais limpa, ela teria um impacto, né, de reduzir, de frear essa mudança climática? A gente poderia prever em termos de anos quanto que a gente teria que se anteceder para tentar frear essa mudança climática? Olha, essa pergunta é muito difícil de ser respondida porque ela depende de uma série de premissas, né? Bom, a primeira delas é alguns países como a China estão fazendo uma transição para energias limpas de uma maneira muito, muito acelerada. A China hoje é o país que mais instala painéis fotovoltaicos para geração direta de energia solar, é um dos países que mais instalam aerogeradores para aproveitar a energia eólica, e isto está abaixando o custo da geração de eletricidade na China, e isso está tornando a China cada vez mais competitiva. A mesma coisa na Alemanha, a mesma coisa na Dinamarca, a mesma coisa na Suécia e em vários países. O futuro da geração de eletricidade, não há a menor dúvida, está em energias renováveis, pelo seu menor preço, pela sua capacidade de geração de eletricidade de maneira descentralizada e pelos benefícios que isso traz ao meio ambiente. Então, não há a menor dúvida hoje que energia solar e energia eólica é um ótimo negócio, inclusive no Brasil, né? E nós estamos extremamente atrasados na ampliação e na implementação de programas que explorem, por exemplo, o enorme potencial de geração eólica e fotovoltaica que o Nordeste brasileiro tem, né? O Brasil é extremamente privilegiado nessa condição, mas nós precisamos ter um governo que implemente políticas públicas que favoreçam essa transição o mais rápido possível para nós ganharmos competitividade no futuro. O senhor acredita que faltam políticas públicas no Brasil para frear essas mudanças climáticas e também para prevenir as consequências delas? O Brasil tem um plano de mitigação de suas emissões. O Brasil é signatário do Acordo de Paris e se comprometeu a reduzir 32% das suas emissões até 2050, o que não é pouca coisa. Agora, a realidade está andando na direção oposta. Então nós vimos ao longo desta semana anúncios do INPE de que esse ano, 2017, bateu o recorde do número de queimadas desde que o monitoramento de queimadas no INPE é feito ao longo dos últimos 25 anos, né? O desmatamento da Amazônia está aumentando nos últimos 5 anos e nós estamos extremamente atrasados na implementação de energia solar e energia eólica no Nordeste brasileiro. Então, falta governança, no caso brasileiro, para que a gente possa, na verdade, ganhar com essa nova configuração que está ocorrendo no mundo, onde as nações mais eficientes, as nações mais sustentáveis vão ser as que vão ter melhor chance competitiva no futuro. O senhor acredita que esses cortes que a gente está vendo atualmente no orçamento da ciência brasileira, eles podem atrasar ainda mais esse cenário no Brasil? Esses cortes podem atrasar, não, eles já estão atrasando de maneira significativa, porque nós precisamos de boa ciência para responder questões fundamentais. Por exemplo,
qual é a melhor maneira de reduzir esses 32% de emissões pelo Brasil, né? Existem várias estratégias possíveis e ninguém do bolso do colete sabe qual dessas estratégias é a mais eficiente, é a mais fácil de ser implementada, a que tem menos efeitos colaterais tanto na economia quanto no meio ambiente. Para isso, nós precisamos de ciência de boa qualidade, né? Ninguém tem a solução do bolso do colete para essas questões. E a redução drástica do orçamento para ciência e tecnologia no Brasil está basicamente matando a boa ciência que o Brasil fazia, e realmente isso vai ter implicações negativas no futuro do Brasil de uma maneira muito forte. Quando a gente fala, às vezes, de uma mudança de 2 ou 3 graus na temperatura, né, parece uma coisa pequena, pensando na temperatura do planeta. Quais as interferências que a gente poderia mencionar que elas causam, né, no meio ambiente e até mesmo na saúde da população? Bom, até agora o nosso planeta já se aqueceu 1 grau centígrado e mesmo assim pode parecer pouco, mas ele é bastante, porque um aumento de 1 grau médio no planeta como um todo faz com que nas áreas continentais esse aumento seja de praticamente 2 graus centígrados, como nós estamos observando na América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos. Acontece que um aumento de 2 graus em áreas continentais é uma quantidade gigantesca de energia no sistema, e essa energia extra é dissipada, por exemplo, como furacões, como nós vimos algumas semanas atrás, 3 furacões ocorrendo simultaneamente no Caribe, 2 deles de categoria 5, com alto poder destrutivo, e isto não se tinha nenhum registro na época recente. Não quer dizer que nunca ocorreram, né? Porque furacões sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo. O que está acontecendo é o aumento na intensidade e na frequência destes furacões, porque nós temos mais energia sendo armazenada na atmosfera. Além disso, nós estamos fazendo alterações no padrão de chuvas, padrão de precipitação. Então nós estamos observando no Brasil, por exemplo, no Nordeste brasileiro, tivemos nos últimos 5 anos uma das estiagens mais fortes e mais longas da história do clima no Brasil, e isto em parte pode estar associado com as mudanças climáticas globais. Quer dizer, então, de novo, eventos climáticos extremos sempre existiram e vão continuar existindo, mas as mudanças climáticas globais intensificam esses eventos climáticos extremos. E nós temos que preparar o país para essa nova realidade climática que já está se aparecendo para nós, e isso vai requerer uma boa ciência, isso vai requerer uma integração entre governo e sociedade, porque sem isso todo o processo vai se tornar muito mais caótico, muito mais dispendioso e com enormes sofrimentos para a população brasileira. Professor, a gente falou do papel do governo, a gente falou do papel da universidade, da ciência como um todo. E a sociedade? Que mudanças de comportamento a gente poderia elencar para que de repente tivesse algum tipo de impacto para reduzir as mudanças climáticas? Veja, a população pode sim ter um papel fundamental em pequenas ações que no conjunto de todos os nossos habitantes pode ter um papel importante. Um deles, que é mais difícil de ser compreendido, está associado com a redução de consumo, né? O que a gente quer dizer com isso? Nós somos 7 bilhões de pessoas no nosso planeta e provavelmente daqui uns 30, 40 anos seremos 10 bilhões de pessoas, né? Se a cada uma dessas 10 bilhões de pessoas que quiser ter uma televisão em casa, uma geladeira e um fogão, simplesmente não há recursos naturais no planeta para sustentar esse nível de consumo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter que ser muito mais conscienciosos no uso dos bens de consumo. Então, por exemplo, para que nós precisamos ter um carro que pese 2 toneladas ou 3 toneladas para nos deslocar alguns quilômetros? Um carro de 400, 500, 600 quilos pode fazer isso igualmente bem. Nós não precisamos de um automóvel que consuma, por exemplo, 7, 8, 9 quilômetros por litro de gasolina. Existe tecnologia hoje para ter veículos que fazem 20, 25 quilômetros com 1 litro de gasolina, fazendo exatamente a mesma coisa. Então existe tecnologia para isso, mas é fundamental você ter políticas públicas para
incentivar a população para adotar essas novas tecnologias. Você também pode, por exemplo, em São Paulo hoje existe um movimento muito grande para as pessoas usarem mais bicicletas, né? Por exemplo, em vez de usar o seu automóvel. Então tem uma série de medidas pessoais. Por exemplo, você não precisa trocar o seu celular todo ano. Se você ficar com o seu celular por 3, 4 ou 5 anos, você reduz em muito o uso de energia global. Então são pequenas ações que, quando multiplicada por 7 bilhões de habitantes do nosso planeta, pode significar muito para a saúde do clima do nosso planeta. Professor, a gente falou um pouquinho de ciência do Brasil. Em relação às mudanças climáticas, o que a gente pode mencionar de estudos que estão sendo feitos no país a respeito desse tema? O Brasil tem um papel de liderança muito importante na pesquisa sobre mudanças climáticas, e a sua representatividade no IPCC, por exemplo, né, no painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, é muito forte. Uma das vice-presidentes do IPCC é brasileira, inclusive. E a comunidade científica brasileira é muito forte na ciência do IPCC em praticamente todas as regiões brasileiras. Então, nós fazemos estudos, por exemplo, para tentar entender melhor e fazer um diagnóstico das mudanças climáticas no Brasil. Nós fazemos estudos para tentar saber, por exemplo, o que vai acontecer com a Amazônia num clima 3, 4 ou 5 graus mais quente. A Amazônia vai começar a perder muito carbono que hoje está armazenada nas suas árvores. A Amazônia tem hoje 470 gigatoneladas de carbono armazenada na sua biomassa. Se uma minúscula fração dessa gigantesca quantidade de carbono for para a atmosfera, ela pode agravar bastante o efeito estufa. Ou, por outro lado, se nós acharmos maneiras de fazer com que a floresta absorva mais CO2 através da fotossíntese da atmosfera, isso pode minorar bastante e ganharmos um tempo precioso na implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Então, esse tipo de estudo são os estudos que são feitos no Brasil. Nós também não podemos esquecer que o Brasil tem uma área de costa enorme, né? E o aumento do nível do mar já está afetando significativamente várias áreas do Brasil, como, por exemplo, o Nordeste brasileiro, a região do Recife e do estado de Pernambuco. Então, são regiões muito sensíveis e que vão precisar de muitos investimentos para preservar a estrutura social que nós temos hoje nesta região. Então, a ciência de boa qualidade serve para isso, preparar o Brasil melhor para reduzir as suas emissões, proteger os seus ecossistemas e também se adaptar às mudanças climáticas que já estão aqui. Mudando um pouquinho de assunto, professor, o senhor também pesquisa os aerossóis. O que são os aerossóis? As partículas de aerossóis são minúsculas, muito pequenas partículas que ficam em suspensão na atmosfera, né? A atmosfera é constituída por gases que a gente respira, como, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, o dióxido de carbono e assim por diante. E em suspensão nesse gás existem minúsculas partículas. Estas partículas são fundamentais para, por exemplo, produzir uma nuvem. Você não produz uma nuvem sem um núcleo de condensação de nuvens, que é um dos tipos destas partículas. Então, as partículas fazem eles têm um papel fundamental na regulação climática, na produção de nuvens, no balanço radiativo. Essas partículas têm um tamanho que fazem com que elas espalhem muito eficientemente a radiação solar. Então, elas resfriam a superfície do nosso planeta. Então, nós fazemos estudos para estudar o papel dessas partículas no balanço de radiação, nos mecanismos de formação de nuvens, nos ciclos. Essas partículas carregam fósforos, nitrogênio, material carbonáceo, então elas afetam os ciclos biogeoquímicos dos nutrientes, que são essenciais, por exemplo, para a floresta amazônica. Tudo isso é feito por estas partículas, são chamadas partículas de aerossóis em suspensão na atmosfera, e elas são extremamente importantes e existem aspectos científicos ainda muito pouco compreendidos do papel destas partículas no clima. Dentro dessas pesquisas, que resultados vocês têm encontrado? Por exemplo, nós observamos que as emissões de queimadas na Amazônia têm um papel muito negativo na saúde da população e tem um papel também muito forte na alteração da fotossíntese
da própria floresta amazônica que não foi queimada. Então essas partículas, quando vão para a atmosfera, elas absorvem radiação e reduzem o fluxo de radiação solar disponível para que as plantas possam fazer fotossíntese. Com isso, as plantas crescem menos, absorvem menos CO2 da atmosfera, e isto faz com que o importante serviço ambiental que a floresta poderia realizar não é realizado pela presença excessiva de partículas de aerossóis gerados por queimadas na Amazônia. Então, por exemplo, isso foi uma das descobertas que o nosso grupo realizou, e nós trabalhamos em quantificar estes efeitos e tentar incluir em modelos climáticos globais o importante papel que essas partículas têm na Amazônia. Uma outra pesquisa que foi muito importante, que o nosso grupo realizou, foi entender o papel de como essas emissões de queimadas alteram a chuva, tanto na região da Amazônia como aqui embaixo no sul do país. E a gente demonstrou que essas partículas reduzem de uma maneira muito forte a precipitação. Num ecossistema, numa floresta tropical chuvosa quanto a Amazônia, que depende da chuva, isso realmente traz um estresse hídrico importante para a floresta e que resulta também na alteração do balanço de carbono para aquela floresta. E nas grandes cidades, tem alguma interferência dos aerossóis? Sim, nas grandes cidades o principal papel dos aerossóis é nos seus efeitos na saúde das pessoas. Então, quando você tem uma cidade como, por exemplo, São Paulo, com 7 milhões de automóveis, todos esses automóveis emitindo precursores de partículas nos seus canos de escapamento, e as pessoas respirando concentrações extremamente elevadas, muito acima do padrão de qualidade da Organização Meteorológica Mundial, mostra que isso tem um efeito na saúde, e cálculos na cidade de São Paulo mostram que cerca de 3 mil pessoas morrem todo ano por agravamento da sua condição física, em geral problemas respiratórios ou cardiovasculares, por causa da exposição a essas altas concentrações de partículas. Então é fundamental que o Brasil diminua as emissões veiculares de ônibus, de automóveis e de caminhões, para que a gente possa ter um meio ambiente urbano mais saudável. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final, é um assunto bastante apaixonante. Fica o convite, professor, para uma próxima vez nós voltarmos a discutir o tema. Sem dúvida, é sempre um prazer conversarmos com a USP Analisa, e esse trabalho de divulgação científica é absolutamente estratégico para o país, porque nós temos realmente que fazer a ciência produzida não só na USP, mas por toda a comunidade científica brasileira chegar na população de uma maneira mais direta. Obrigado, a atenção de todos vocês. Obrigada, professor. Eu gostaria então de agradecer a presença do professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artaxo, aqui no USP Analisa. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.